olá, como vai? Nós damos início agora a uma série de debates sobre vários assuntos. O Diário exercendo também esse papel de cidadão junto com vocês. Vocês realmente precisam participar, mandarem a demanda, mandarem as questões, para que a gente leve isso para a sala de reportagem, para nossas reuniões de pauta, para fazer com que as reportagens sejam feitas para vocês. Hoje o nosso assunto é sobre segurança pública e nós vamos ter companhia de 3 especialistas para nós falarmos sobre isso e que você também participe. O que eu quero de vocês é o seguinte: se vocês têm alguma área que realmente esteja com uma demanda ruim, que vocês veem algumas situações como falta de iluminação, alguma situação passada com violência, tudo que para vocês levem à insegurança, por favor, compartilhem com a gente, que com certeza nossas equipes de reportagem vão estar de olho e falar contigo. Agora eu vou apresentar os nossos convidados, vou da esquerda para a direita. Vou receber então o professor Dr. Leandro Prearo, ele é pró-reitor de graduação e diretor do Instituto de Pesquisas da USCS. Muito obrigada pela presença. Convite para mais esse evento de uma parceria tão frutífera entre a USCS e o Diário do Grande ABC. E a USCS que sempre, né, nós temos os estagiários, nós temos a participação muito evidente na questão de política, sempre nos utilizamos também dessa parceria e é muito proveitosa. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. E também nós contamos com a presença do senhor Davi Pimentel Barbosa de Siena, ele é delegado de polícia em Ribeirão Pires, professor de Direito Penal da USCS e de Criminologia da Acadepol, é isso mesmo? Isso. E mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, e saúdo toda a comunidade, né, em especial aos nossos alunos da USCS. Muito obrigada, viu? E espero que eles também estejam na audiência participando, porque os jovens também precisam fazer parte disso, né? Discutir as políticas públicas, discutir essa nossa realidade. E também conto com a presença da professora de Direito Penal da USCS também, a Patrícia Maria Vilela Lasser, é isso mesmo? Isso. Muito obrigada, Patrícia, pela presença. Eu que agradeço. Vamos conversar. Você já me falou que tem uma outra área também que aborda, que é a saúde mental, que muitos assuntos são relativos a isso e com certeza vamos abordar. Com certeza. Muito obrigada pela presença também. Vamos começar assim, nosso bate-papo relativo foi para um observatório que vocês devem lançar, é um relatório. Eu gostaria que um de vocês me explicasse um pouquinho mais, até porque nós já conhecemos bastante o Observatório da Educação da USCS, que é algo muito relevante, que todo mundo busca os dados e traz com muita veemência. Como vai funcionar esse agora, quando vai ser o lançamento? Me explica um pouco mais. Olha, nós procuramos o Diário para mais uma parceria na criação desse Observatório de Segurança Pública. A ideia é criá-lo nos mesmos moldes do Observatório de Educação. Então, trimestralmente, lançar um caderno num domingo, de 12 páginas, falando especificamente sobre uma temática de segurança pública, né? Isso deve ocorrer na segunda semana de abril, esse lançamento formal, já com o primeiro caderno, tá certo? O professor Davi vai ser o coordenador, como especialista na área, o coordenador desse observatório. E a ideia é que ele seja tão ou mais frutífero do que o Observatório de Educação, porque são duas áreas que convivem no dia a dia da comunidade aqui da região de forma muito intensa, né? Perfeito. E, professor Davi, como foi conduzido? Eu tenho uma prévia, né, dos números, que é isso, inclusive, que nós vamos discutir, mas como o senhor tem visto, como foi feita essa avaliação? Então, a nossa abordagem, por enquanto, ela foi uma abordagem quantitativa, né? Mas a ideia é o que? Tá acompanhando os indicadores criminais das 7 cidades, né? Trabalhar com toda a região e também acompanhar também as práticas das instituições inseridas na segurança pública. Então, acompanhar, por exemplo, a produtividade policial, né, as suas práticas, né, o que está acontecendo na cidade, né, e também dialogando com outros atores, outros agentes que podem aí estar interferindo na questão da segurança, que é o caso do judiciário, que interfere diretamente, né, o papel do judiciário, né. Nós temos agora um outro projeto na Universidade de Justiça Restaurativa, que certamente é algo que impacta muito na segurança da cidade, né? A vinda da Justiça Restaurativa em São Caetano. Justiça Restaurativa? E a professora Patrícia, depois me explique, por favor, já vou anotar aqui. Que é a coordenadora desse outro projeto. Ok. Então, assim, a ideia é exatamente essa, é acompanhar os indicadores, a performance das 7 cidades, né? Sempre escolhendo temas, né? Sempre, porque não dá para a princípio acompanhar tudo, né? Todos os indicadores, porque são muitos crimes, né?
são muitos artigos no Código Penal. Então a gente tenta de forma um pouco arbitrária escolher os crimes que acho que a população melhor, né, ela se sente mais representada ali como vítimas, né, os crimes que são do nosso dia a dia. E aí acompanhar esses indicadores locais, né, se houve uma variação, se não houve, e também assim a performance dessas instâncias, né, dessas agências que podem colaborar ou não com a performance desses indicadores. Ótimo. Para que a gente não perca o andamento, justiça restaurativa, o que vai ser? Na verdade, a justiça restaurativa, nós tivemos nesse mês, na USCS, o lançamento do primeiro núcleo de justiça restaurativa dentro de uma universidade, né? A justiça restaurativa ela é um novo paradigma que busca trazer não somente a ideia de punição, mas a ideia de corresponsabilização, né? Então, busca-se colocar o agressor, a vítima e a comunidade, não só os dois, né? Mas toda a comunidade, numa sessão restaurativa. Então seria uma espécie de mediação na justiça criminal, né? De uma forma bastante simplista para que as pessoas pudessem entender. São Caetano foi a primeira cidade do Brasil a iniciar um programa de justiça restaurativa através de uma parceria com as Nações Unidas. Então as nossas escolas em São Caetano, elas já tinham essa mentalidade restaurativa, e a universidade agora recentemente fechou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, e a USCS abarca esse primeiro núcleo de justiça restaurativa, na verdade do ABC do Estado de São Paulo, dentro de uma universidade. E os números eles são bastante interessantes, né, porque em São Caetano, por exemplo, quando as escolas começaram a trabalhar com os círculos restaurativos dentro das escolas, nós tivemos uma redução do número de processos na vara da infância, por exemplo, em 40%. Então, é nessa perspectiva de prevenção, né, que é um aspecto que é bastante deixado de lado quando a gente fala de segurança pública, no aspecto de prevenção, mas também num aspecto alternativo, digamos assim, que a gente fala de justiça restaurativa. Ótimo. Isso já está em andamento? Já, nós tivemos a inauguração agora dia 2 de março. No dia 2 de março. Muito interessante, a gente vai acompanhar bastante, até porque, como nós estávamos falando nos bastidores, né, a prevenção de todo o andamento, que ajuda bastante, que isso a gente vai acabar numa conclusão de estudo que nós vamos fazer aqui. Nas informações que nós temos, a gente tem vários pontos. Eu quero que, em primeiro momento, que você me fale qual foi o crime que realmente mais, na avaliação de vocês, né, nesse relatório, que mais choca, que é aquele que teve muito aumento aqui em nossa região. Acho que 2017, o crime assim que mais me chamou a atenção, nos chamou a atenção, né, que a gente participou desses dados, acho que foi o estupro. Acho que o estupro foi, houve um aumento sensível, né, nos indicadores aí. Muitos desses estupros são praticados contra menores de 14 anos, né, que é a figura do estupro de vulnerável. Então, assim, são dados muitas vezes alarmantes aí, dependendo do município. Tá? Teve municípios que não tiveram tanta variação, mas teve outros municípios das 7 cidades que tiveram variações importantes. Então chamou muita atenção. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção especial. Agora, como eu tinha participado anteriormente, né, a gente não sabe também muito bem dimensionar se são crimes que outrora eram subnotificados e passaram a ser notificados, ou se realmente o comportamento é que está tendo uma maior incidência. A gente não sabe dimensionar muito bem isso, porque é um crime que tem uma cifra negra importante, né? Na literatura é sempre citado, o estupro é um crime que tem uma cifra negra muito importante. Para a gente dar andamento até nessa questão, porque muitas pessoas acabam não falando sobre isso, né? Não falando exatamente por ser estupro de vulnerável, que é dentro de casa, que é do pai, da padrasto, da enteada e assim por diante, do menor, né? Mas só para falar dos números incertos mesmo que a gente tem aqui da observação de vocês, verifica-se um absurdo aumento do número de casos de estupro, 79% em nossa região. Tudo aqui é nossa região, né? O dado aplicado pra gente. São Bernardo
Bernardo apresentou o maior número absoluto de casos de estupro, sendo que no referido período ocorreram 86 casos no município. De outra banda, São Caetano foi o município que apresentou o número mais baixo. Foram notificados 6 casos durante o terceiro trimestre de 2017. Em comparação ao terceiro trimestre de 2016, Rio Grande da Serra experimentou a maior elevação, 183%, e São Caetano a menor, 20%. Quando o senhor fala exatamente disso, de não falar do assunto, até estava falando com a professora também, de não falar do assunto, de não divulgar essa cifra negra, né, esse modo que é usado, isso é muito comum no dia a dia das famílias? Isso vocês observam enquanto delegado, também enquanto quem lida com essa questão de direito? É bastante comum. Na verdade, os chamados crimes sexuais e também os crimes de violência doméstica, a literatura ela aponta que são os crimes que têm uma subnotificação, ou seja, as vítimas elas não procuram, as delegacias de polícia não procuram, né, as autoridades, são os crimes que têm um maior número de subnotificação, né? Seja porque os estupros ocorrem no ambiente intrafamiliar, ou seja, entre pessoas conhecidas, então entre tios, padrastos, pais. Então, existe esse ambiente que a gente chama de clandestinidade. Então, isso leva a vítima a não notificar. E existe uma questão também da vergonha da vítima, né? Então, sobretudo, a vítima mulher, ela se sente envergonhada, se sente culpada. Então, existe essa questão, né, da vergonha. E, na verdade, também as pesquisas apontam, né, hoje eu tive a oportunidade de participar de um seminário na parte da manhã, as delegacias, né, embora a gente já tenha a delegacia da mulher, as nossas delegacias, o nosso Poder Judiciário, ele não cria um ambiente de acolhimento adequado a essas vítimas de crimes sexuais. Esse é um outro ponto, né? Até nós colocamos algumas tarjas, né, que nós colocamos no programa de hoje, dando alguns endereços de Delegacia de Defesa da Mulher, com telefone e tudo mais na região. Nas minhas pesquisas não ficou claro para mim se todas as cidades têm Delegacia de Defesa da Mulher? Não. Ribeirão Pires tem? Não tem. Consta num decreto a existência dela, mas até hoje ela não foi instalada, né? Então a gente conta com DDMs, né, que é a forma como a gente chama, em Mauá, Santo André, São Bernardo, né? São Caetano me parece que não tem. Eu não lembro se eu coloquei, porque assim, eu fiz uma pesquisa até se eu não encontrei, pelo menos. Dá pra gente ver, a gente colocou Mauá, a gente tem Santo André, São Caetano tem o Plajão. Diadema tem também. Diadema também nós colocamos. São Caetano nós colocamos, Vicenzo? Tinha? Não tem. Não, São Caetano acho que... Pelo menos na minha pesquisa, né? Caso tenha, por favor. São Caetano só tem um plantão judiciário de atendimento à mulher na primeira delegacia, mas não tem uma delegacia, não. Essa falta desse ambiente talvez realmente faça com que as pessoas não se dirijam. O que o senhor sente, por exemplo, enquanto delegado, né, em Ribeirão Pires? Como é uma chegada de uma mulher para delatar isso? A gente fala mulher porque acredito que seja ainda o maior número com relação a estupro, né? Ou criança e tudo mais. Então... Uma coisa que é sempre lembrada pela literatura como uma das principais causas da subnotificação criminal é a sobrevitimização ou a vitimização secundária, né? O que significa isso? É a falta muitas vezes de estrutura, a falta de um bom atendimento, né? Um atendimento humanizado, um atendimento digno, né? Um ambiente em que a vítima se sinta confortável, né? Agora, o que ocorre muitas vezes, a gente percebe isso, é exatamente o contrário, né? Muitas vezes a vítima, ela se torna vítima mais uma vez, né? Por isso se chama sobrevitimização ou vitimização secundária. Então, eu acho que o Estado, ele tem que, né, o seu aparato todo, né, ele tem que preparar melhor os policiais, tem que preparar melhor as instituições para saber acolher melhor essas vítimas, né? Porque o que a gente percebe é isso, você vê que a completa ausência, muitas vezes tem municípios que não contam nem com a DDM, né? E é interessante porque muitas das vezes a vítima mulher, ela quer ser atendida por outra mulher, né? E a legislação confere a ela esse direito de ter um atendimento preferencialmente por mulher, né? E muitas vezes elas são tolhidas desse direito por uma absoluta omissão do Estado, né? Então, eu acho que a gente poderia melhorar a performance disso, né? Dessa violência, né? Que é uma violência importante na nossa sociedade,
a começar com o papel do Estado, né? O Estado cumprindo com a sua missão, né? Com o seu papel, para saber acolher melhor essas vítimas. Né? Perfeito. Já vamos ficar na torcida agora para ter a Delegacia de Defesa da Mulher. Faço questão, enquanto colunista social, também de acompanhar isso e também cobrar e que a gente faça a inauguração, assim como nós acompanhamos bastante. Eu tenho tido bastante ascensão das próprias Delegacias de Defesa da Mulher aqui de Santo André mesmo, falando, olha, nós vamos fazer um debate, nós vamos fazer uma palestra, e as pessoas pedindo para divulgar. E eu faço questão de divulgar, porque quanto mais vocês forem conhecidas, mais muitas pessoas vão ser ouvidas, quem sabe os números aumentados e também tratados, né? Não é só aumentar o número, mas sim tratar o número. Nós falamos muito de estupro, acho que a relação de 2017 com a questão da mulher, falando um pouco mais e tudo, também se refere à mídia massificando sobre isso, porque março, por exemplo, nós estamos no mês da mulher, então muito se fala do assunto. Nós abrimos com essa questão porque realmente o número é muito exorbitante. Nós temos várias pessoas aqui assistindo. Eu mando um abraço também para o Hamilton Prearo, que está aqui conosco. É sobrenome não nega, né? Opa, Hamilton Imerso está assistindo, muito obrigada por estar conosco também. O Rafa, ele realmente fala também, ele concorda dessa questão da vergonha, né? Que elas acabam sofrendo uma vergonha do estupro. Se você também concorda com isso ou discorda, já passou por alguma situação, quer falar também com a gente, por favor, mande enquanto pode mandar por aqui ou por inbox, que muitas pessoas compartilham as informações com a gente em inbox, principalmente nessa questão de segurança pública. A gente dando andamento, só uma questão, nós falamos de profissionais mais humanizados. Na USC, professor, vocês costumam trabalhar isso com os novos profissionais que estão se formando? Porque a gente nota que hoje os jovens, eles vêm com uma nova percepção até de vida profissional mesmo. Isso acaba refletindo em vocês, enquanto universidade? Sim, a questão do atendimento humanizado é uma questão que hoje está presente na universidade e perpassa o curso de Direito. Ele está no curso de Direito, na Medicina, a gente tenta trazer essa não diria um novo paradigma, mas um paradigma que faz parte desse novo momento aí, né, da sociedade. E sim, a gente tenta levar isso ao dia a dia do aluno na universidade. Isso é ótimo, isso é ótimo. A Cileide Palomo, ela fala, mesmo as mulheres denunciando acabam morrendo. Essa é uma outra realidade, porque a denúncia, ela às vezes acaba vindo com um ato depois de morte mesmo, ou de culpa, ou assim por diante. Isso acaba refletindo, acredito, muito na delegacia em si, o que vocês acabam enfrentando. Sim, sim. É porque muitas vezes a vítima vai procurar a delegacia e muitas vezes a Lei Maria da Penha, por melhor que ela seja, ela não tem uma efetividade de imediato por conta de um protocolo a ser seguido. A gente precisa buscar uma autorização judicial para ter uma medida protetiva e às vezes isso chega tarde demais, né? Porque pela legislação elas têm 48 horas para serem deferidas pelo juiz. E, né, o delegado então ele pede as medidas protetivas, tem 48 horas para essas medidas protetivas serem decretadas. E em 48 horas muita coisa pode acontecer. Né? Então pode sim acontecer, como de fato acontece. Muitas vezes a vítima procura a delegacia, é dado o atendimento, é feito toda, vamos dizer, a burocracia, a parte que se chama de papelada, né? A coisa vai, o ofício vai para o fórum, a representação vai para o fórum, mas por conta de um protocolo a ser seguido pela legislação federal, do que é a Lei Maria da Penha, às vezes a decisão chega tarde demais. Como eu já peguei casos assim, que de fato acontecem mesmo. E acredito que seja exatamente porque, como nós falamos, né, não é no primeiro ataque que geralmente a mulher vai denunciar ou a mãe da família, né, algo que aconteceu. Geralmente é quando já está nos finalmente, né, então realmente precisava tomar uma atitude muito mais rápida. Juliana, posso acrescentar claro, só uma observação na fala do professor Davi? Na verdade, a Lei Maria da Penha também tem a seguinte questão: ainda que a medida protetiva esteja deferida, a fala das mulheres, né, eu faço diversos atendimentos em locais, em mulheres de situação de violência, e essa fala na verdade é proposital, né? Eu não falo mulheres vítimas de violência, eu falo mulheres em situação de violência, mas o que as mulheres narram é assim, mesmo com a medida protetiva, como efetivar essa medida protetiva no cotidiano, né? Quando ela vai até o ponto de ônibus, quando ela vai para o trabalho, quando ela pega o filho na creche, né? Então, na verdade, existe um problema que é cumprir essa medida protetiva. Então, é uma outra questão que a gente também precisa debater, né?
por isso que muitas vezes a gente acredita que a legislação, endurecer a legislação, a letra fria da lei resolve as coisas. E, na verdade, não, né? Na verdade, um atendimento, a legislação, a Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, casas de abrigo para essas mulheres, né? Uma série de medidas de prevenção e de acolhimento que não existem, que não é só na delegacia. Então não seria só uma questão de lei, mas sim antes, antes, durante e depois, tratar talvez né? até mesmo o agressor, né? Porque a gente fala muito que o agressor, geralmente, ele foi o agredido. Isso, acredito que seja uma sequência até de unanimidade entre as pessoas. E isso acaba sendo recorrente. Talvez esse tratamento seja até próprio para isso também. Olha, coincidentemente, na vinda aqui para o programa, nós estávamos conversando todos a respeito desse assunto, né? Existe, na verdade, uma previsão legal muito pouco conhecida na Lei de Execução Penal, alterada pela Lei Maria da Penha, que prevê que, ainda que o agressor tenha sido condenado, é possível que ele participe de conversas, de palestras sobre reflexão do seu comportamento, né? A pena em si, uma pena privativa de liberdade, não representaria uma mudança de comportamento, mas a atuação de assistentes sociais, psicólogos, outros profissionais, né, é de extrema relevância. Então é o que o professor Davi já colocou. Essa visão inter e multidisciplinar é um caminho sem volta para a gente falar de segurança pública hoje. Isso é muito importante. Isso até me movimenta a fazer um próximo programa, realmente trazendo psicólogos, trazendo pessoas focadas nisso, né? Assistentes sociais que desempenham um brilhante trabalho. Eu acompanho muitas pessoas de abrigo, sabe? A gente, enquanto na coluna social, a gente lida muito com entidades sociais que tratam de pessoas que acabam cuidando. Elas me contam tantas histórias que realmente, se a gente parar aqui para conversar, são doloridas, e eu tenho certeza que quem está em casa, se não passou, tem alguém que conhece que passou, então faz parte do nosso cotidiano, independente de classe social, independente de realidade, e a gente precisa mudar esse quadro, porque esse quadro vai agravando com certeza quaisquer outros quadros. A Graça Farina parabeniza a nossa iniciativa. Eu que agradeço por vocês estarem acompanhando, porque de tudo que tem aqui só vai ter resultado mesmo se vocês levarem adiante, se vocês conversarem com seus filhos, se vocês conversarem com as outras pessoas, com outras mulheres, para que se faça diferença, e outros homens também, com certeza, né? Quando nós falamos de mulheres, nós queremos falar na realidade de todos os gêneros, não exemplificamos só um. Dando sequência a questões de crimes, qual foi o outro que a gente pode citar que houve elevação? Porque tem um dado aqui realmente que houve uma retração, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas qual outro, assim, que a gente pode qualificar como algo que precisa de atenção aqui na região? Roubo de carga subiu consideravelmente, né? Isso é uma sequência histórica já, não é só 2017 não. E o roubo de cargas é em cidades ou propriamente nas estradas? Em estradas e no entorno, nas marginais, né? Eu acredito que tenha muito a ver aí a um fator ecológico importante, que seria com relação... São Bernardo sempre teve uma tradição nisso, por conta da Via Anchieta, e Mauá por conta agora do Rodoanel. Então, ali não é só propriamente no Rodoanel. Em todo o seu entorno ali, naquele complexo ali que envolve o Rodoanel, há muito roubo de carga ali naquela região, nas avenidas que ficam nas cercanias do Rodoanel. Enquanto da área de policiamento, né, e tudo mais, há de se fazer algo em questão de rodoviário mesmo? Porque isso acaba prejudicando até mesmo a economia da nossa região, né? Se torna uma região onde há muito roubo, isso acaba prejudicando a economia. Há de se fazer algo? Eu acredito que, pelo que inclusive eu converso com a polícia rodoviária, né, com alguns policiais rodoviários da região, eles são responsáveis por uma área muito abrangente mesmo. Eles ficam ali responsáveis desde ali da Via Anchieta até o Rodoanel. Eles pegam quilômetros e mais quilômetros de estradas para patrulharem para o patrulhamento no seu turno. Então eu acredito que talvez um reforço desse efetivo, né, mais viaturas, mais policiais, talvez até uma nova companhia, né, poderia aí provocar alguma melhora nesse sentido, né? Porque o que a gente percebe é isso, que muitas vezes acontece o roubo, eles vão para a delegacia e para registrar o fato, e aí não tem ninguém para patrulhar a rodovia. Com certeza, né? Não tem como, num local, né? Não tem como ser muito abrangente também, né? Até porque questões de câmeras também, nem sempre a tecnologia está a favor e tudo mais. São rodovias enormes, né? E eles são ali, só eles ali, então assim, falta acho que talvez um pouco de investimento também nessa área, né?
do patrulhamento Investimento rodoviário. seria a palavra nesse Investimento momento. acho que é o melhor. Para a gente tratar. Em falando de roubo, não tem como a gente fugir da questão de roubo de carros, né? A nossa região tem o seguro um dos mais caros, se não o mais caro, né? Acho que todo mundo vivencia aqui no seu próprio carro, não tem jeito. Isso acaba refletindo também na questão de roubo de carro? Como nós ficamos nesse observatório? Sim, Santo André principalmente tem uma tradição, né? É uma das cidades que sempre despontou como maior local de incidência desse tipo de crime, roubo e furto de veículos, né? Não é por acaso que costuma ser o seguro mais caro do país, então manteve a tradição, né? Teve alguma sensível melhora, assim, teve uma diminuição, sim, no segundo semestre, acompanhou o estado inteiro isso, de fato houve alguma coisa no segundo semestre, mas se você considerar o cômputo do ano, anualmente não houve nenhuma melhora não, né? Porque o primeiro semestre foi um semestre que teve muitos roubos, muitos furtos de veículo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai acabar identificando com o que eu vou falar, e isso a gente nota nas conversas com todos. Os lugares mais escuros propiciam realmente mais roubos. Tem pessoas até que falam, não, você quer ter seu carro roubado, deixa naquela rua. Se você tiver aquela rua também, escreve aqui para mim, porque a gente vai fazer realmente uma reportagem dessa, dizendo quais são os lugares, né? Quais são aqueles lugares que as pessoas já sabem que vão ser roubadas ao deixar o carro. Isso seria como resolver um problema? Seriam áreas mais claras, áreas mais monitoradas? Isso talvez sanaria essa questão? Ou não melhoraria talvez essa questão? Sim, de certa forma sim. A tradição da criminologia ecológica indica que sim, que, né, os criminólogos que estudam isso, né, que estudam a questão urbanística, sempre afirmam que a degradação da cidade, a falta de iluminação, né, a poluição, tudo isso interfere no sintoma, né, tudo isso interfere na criminalidade. Uma coisa, por exemplo, uma coisa que pode ser ao mesmo tempo positiva, mas pode impactar negativamente na criminalidade, por exemplo, a instalação do campus UFABC em Santo André. Eu sei que eu acompanho, que eu sou estudante de lá, né? E eles vivem se queixando da alta incidência de crimes de furtos e roubos no entorno do campus, né? Não só de veículos, mas de pedestres também, de transeuntes, que a gente chama. Veja, você traz uma universidade para uma cidade, você vai trazer uma série de benefícios, mas o crime vem junto, né? Então, nós recebemos várias denúncias. Houve muita incidência. Então, assim, Santo André mudou muito ali a área, salvo engano, do segundo DP de Santo André. Então, houve muita incidência de roubos e furtos de veículos. Aumentou naquela área, muito por conta do entorno do campus, né? Tanto que é um reclamo recorrente da comunidade acadêmica lá da UFABC, a questão da segurança no entorno do campus, né? Quando a gente fala de faculdade, não tem como eu fugir da USCS. Eu nunca ouvi falar em nenhum ponto de assalto ou algo perto dos campos. É uma preocupação também? É uma preocupação e tem. Aliás, eu queria fazer uma abordagem sobre isso, que tem a ver com a subnotificação, que a professora tinha citado, e com outros dados que a gente vai trazer no observatório. Aí eu chego nesse ponto. Há também a subnotificação em casos de roubo e furto. Então, celular, bicicleta, mochila, computador, o indivíduo sofre esse tipo de roubo ou furto e não vai até a delegacia ou a internet fazer esse boletim de ocorrência, né? A gente já questionou em algumas pesquisas o porquê que ele não faz isso, e ele diz que ele sente que a polícia não iria dar conta de ir atrás para resolver esse problema, porque tem outras demandas e tal. Sobre isso, o que a gente vai agregar no observatório? A gente tem a nossa pesquisa socioeconômica, que o Diário há anos divulga conosco, né, no INPES, no Instituto de Pesquisa, e entrevistamos 2.400 famílias todo ano. E lá a gente pergunta, olha, você foi assaltado ou furtado no último ano, né? Então é um dado que é um pouco mais amplo do que os dados da polícia, porque aqui não tem a subnotificação. Isso é importante. Então, por exemplo, no último levantamento que a gente fez, 2017... 1 em cada 5 indivíduos diz que sofreu um assalto ou um furto em algum momento do ano, certo? 1 em cada 5, quase 20%. Então eu queria que o professor até me ajudasse a construir isso, da importância desse indivíduo, mesmo não acreditando que vai resolver seu problema, de fazer esse boletim de ocorrência, para que a polícia possa fazer a gestão de uma forma mais adequada da segurança, né, professor? Exatamente, até porque hoje em dia a polícia conta com um sistema que chama RAGISP, né, que é um sistema que ele faz um georreferenciamento do crime. O que é isso? É um mapa criminal. Então hoje o comandante da área, o delegado titular da área,
ele tem ali em tempo real, no computador dele, ele abre ali, ele tem a exata noção do que está acontecendo ali, né? Tem uma mancha criminal, né? Olha, onde se concentram mais roubos, onde se concentram mais furtos, onde se concentram mais estupros, homicídios, ele consegue ver tudo aquilo ali colorido no mapa dele, né? E com o respectivo endereço. E isso é alimentado como? Com um boletim de ocorrência, não tem outra forma. Então é muito importante, como o professor Leandro indicou, é muito importante que as vítimas compareçam sim, né, a despeito de terem outros compromissos, comparecerem à delegacia e notificarem, porque eles vão estar ajudando a polícia, né? Mas nessa questão, até entrando com a professora mesmo, na questão de direito, assim como o direito a gente tem aquelas arbitrárias, né, aquelas mais rápidas, como chamam quando você conversa com a pessoa e já resolve rapidamente, sem precisar levar adiante no direito? Conciliação. No caso, a internet também ela facilitaria a questão do BO. Isso pode ser feito? O BO online já é válido para esse número também? Sim, sim. Ele é levado em consideração. Porque realmente levar algumas demandas, as pessoas acabam levando um contingente para dentro da delegacia que às vezes não consegue nem que vocês mantenham. Hoje, né? Furtos e roubos de veículos são feitos pela internet. Até bom que a comunidade saiba disso, quem não sabe, né? Furtos e roubos de veículo, furtos de celular, né? Roubos de celular. Os crimes mais recorrentes, né? Os crimes do nosso dia a dia, né? Injúria, calúnia, difamação. Esses crimes mais comuns, todos hoje podem ser feitos pela internet. Então as pessoas nem precisam mais, né, ir à delegacia e fazer esse BO presencial. Ele tem o mesmo valor jurídico, né? As informações vão ser verificadas, né? Passa por uma investigação da mesma forma, né? Ele é assinado por um delegado, né? A delegacia eletrônica fica lá em São Paulo. Então ele tem o mesmo valor jurídico, vai produzir os mesmos efeitos, tá? E de forma rápida na internet, né? Trazendo essa... Mas olha, completar a coisa da USCS, então, que tem a ver com essa história toda para fechar. O campus Barcelona, os alunos utilizam a estação de trem de Utinga, que é a divisa São Caetano e Santo André. Ali tem problema grave de segurança com os alunos na hora que saem, no horário de saída noturno, tá certo? A primeira vez que fomos efetivamente procurar os órgãos, a polícia, etc., eles não tinham o conhecimento ou entendimento do tamanho dessa demanda. Por quê? Porque nada chegava a eles. Então, a importância das pessoas fazerem esses boletins. Tanto que a gente fez uma campanha interna na universidade para os alunos fazerem esses boletins. Se fazer ouvir, né, também é um papel nosso, que a gente leve essa informação. Por exemplo, eu vejo aqui a Cileide, que até agradeço ela falando, ela comenta exatamente isso. Em Santo André tem ocorrido muito roubo de carros nas redondezas dos hospitais Brasil e Cristóvão da Gama. Aí ela fala do bairro Vila Humaitá, Omerutom, Guaraciaba, também tem muito roubo de carros, mas infelizmente as pessoas não fazem BO. Então aí está, né, nosso papel também. Não vai resolver. A gente tem mania de, não vai resolver, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Hoje em dia a gente precisa cobrar, a gente precisa ir atrás, mas a gente também precisa levar os dados. Aqui está um delegado pessoal, né, para poder realmente falar isso, que vocês precisam saber qual é a gravidade daquele local. Se depois vocês decidirem por prioridade, decidirem por realidade, isso vai ser feito por meio de vocês, mas que vocês precisam saber prioritariamente primeiro, né? Sim, polícia não se faz sem informação. Exato. Então, assim, a informação é primordial. E o cidadão, ele pode ser um grande parceiro da polícia, né? Ele pode trabalhar com a gente, é uma noção de polícia comunitária, ser um grande parceiro nosso e nos dar as informações para uma intervenção, né? Porque o crime como um fenômeno multifatorial, ele não se distribui de forma uniforme na cidade, né? Se você for puxar, dependendo da variável ali, uma nova universidade, vai ter igual a ouvinte apontou aí, hospitais, né? Então, muitas vezes, dependendo do equipamento que está instalado ali, você vai ter uma concentração de determinado crime, né? E é importante que a população notifique esses crimes para que a polícia possa, né, ou o aparato estatal como um todo, possa intervir nessas áreas, né? Porque realmente não dá para a gente intervir em toda a cidade, né? Os recursos são sempre escassos, não tem como a gente intervir. Então vamos intervir de forma inteligente, né, de acordo com as informações dos cidadãos, né?
Perfeito. Como o nosso tempo realmente passa, nós já temos 35 minutos de programa e eu queria só que 2 assuntos a gente não deixasse de falar. Nós conversávamos antes sobre a questão das pequenas cracolândias, né? Vamos sempre colocar dessa forma, que é assim que nós conhecemos, né? E não tem jeito. Falei de um local que é indo do CDP para São Caetano, de Santo André para São Caetano, que aquilo está alarmante. Muito se tem sido feito na questão de tirar pessoas embaixo de viaduto e tudo mais. Mas na sua visão, enquanto saúde mental mesmo, professora, como você acha que isso poderia ser feito para resolver essa questão antes de vir a ter isso? O antes mesmo, como a senhora poderia avaliar isso? Olha, eu acredito que primeiramente a gente precisa tratar a questão da dependência química como uma questão de saúde pública, né? Então a gente precisa falar de equipamentos como o Programa de Saúde da Família. A gente precisa falar de CAPS, né, do Centro de Atenção Psicossocial. A gente precisa falar de atenção primária no ambiente do Sistema Único de Saúde, né? Porque quando a pessoa ela chega no ponto, né, dessas chamadas pequenas cracolândias, ela chegou num ponto de degeneração social, econômica e de saúde, né? Que é dificilmente reversível, né? Então, esses indivíduos, eles são vistos como pessoas excluídas, né? Como se fossem pessoas fora da nossa sociedade. Então, essas pessoas, elas são pessoas que incomodam, né? E a abordagem que a gente tem tido hoje é uma abordagem do século XIX, que é uma política higienista, né? Você tira essas pessoas, entre aspas, né, sujas, feias, que estão incomodando a nossa cidade e tira dali e põe em outro lugar, tira dali e põe em outro lugar, mas você efetivamente não resolve o problema. Essas pessoas, elas não precisam, né, de um aparato policial, essas pessoas, elas precisam de tratamento, né? A abordagem, eu acredito que deva ser feita de outra forma. Agora, é claro que a gente tem no Brasil, nos últimos anos, uma política nacional de drogas, que é uma política de encarceramento, né? Então, se a gente fala do encarceramento feminino, por exemplo, nós temos, nos últimos anos, índices alarmantes da população feminina, né, ligada a pequenos tráficos, né? Mas são pessoas que vêm dessa visão ainda muito policialesca da questão da droga, né? Então acho que a gente precisa fazer um debate que seja diferente, que perpasse pela questão da saúde pública, da saúde mental, né? De novo, a gente precisa falar que esse debate é um debate multidimensional, interdisciplinar e, né, de outra forma. Correto. Até porque realmente o usuário, ele acaba cometendo alguns outros pontos, que é a questão do delito, que é a questão do roubo, que é a questão até mesmo da própria morte, né, do assassinato, e isso acaba cometendo todo mundo. A gente vê uma realidade muito grande em todas as regiões aqui do ABC, principalmente localizadas em alguns pontos, que vocês também precisam falar, vocês precisam nos alertar, para que a gente pelo menos faça também reportagem, né, enquanto o nosso papel de jornalista, que leve a informação para eles, porque tem o tratamento paliativo, tem o tratamento de antes, a gente precisa fazer algo, não pode se deixar do jeito que está. É uma realidade que existe. Enquanto pontos aqui, nós temos vários que vocês administraram, desde roubo de veículo, roubo a banco, nós fizemos várias reportagens, né, o assalto para o caixa eletrônico. Isso deve ter realmente aumentado, porque pelo menos em reportagem nós fizemos várias, né? Vocês notaram também esse aumento? Teve alguma coisa assim agora eu não sei dimensionar para ti, mas teve algum aumento, sim. Aqui nós temos alguns dados relativos. Vocês avaliaram toda a questão, né? Número de vítimas em homicídio doloso por acidente de trânsito. Acidente de trânsito é outro tema que a gente precisa falar, né? O trânsito, né? Não só o acidente, mas o trânsito em si, porque tem matado muitas pessoas, tem sido um absurdo como as pessoas têm se tratado no trânsito, e isso realmente precisa endurecer leis e precisa tratar o indivíduo antes, né? Porque todo mundo está colocando a culpa no estresse, né? Então a gente precisa realmente falar desses assuntos. Para que a gente termine nossa conversa, como nós estamos
vemos na internet, esse assunto tem sido muito veiculado e muito conversado. Eu quero saber a opinião dos três, né, enquanto pessoas da sociedade mesmo, sobre a intervenção militar do Rio de Janeiro. Muito se tem falado, muito medo daqui de outras regiões também, até que vocês me trouxeram essa questão. Como vocês avaliam isso? Como vocês veem do ponto de vista enquanto direito, enquanto professorado e tudo mais? Por favor. Eu começo? Pode ser. Olha, na verdade, eu acredito que a intervenção federal, do ponto de vista legal, ela seja inconstitucional, né? Tirando esse aspecto técnico, eu não acredito, de novo, que seja o caminho, né, para que se resolvam as questões, seja no Rio ou seja aqui, né? Agora, o Rio de Janeiro é um local que é estigmatizado, é diferente, né, de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro tem a questão da dominação do morro. As pessoas, eu acho que o professor Davi pode me corrigir, mas a distribuição geográfica, né, o Rio de Janeiro tem essa questão as pessoas acreditam que lá exista um domínio das facções e do morro, e que por isso o Rio de Janeiro está dominado, né? O que levaria a uma ideia de que, né, São Paulo ele tem uma dimensão da criminalidade que é diferente da do Rio de Janeiro. Muito embora a gente também tenha um domínio das facções, mas de forma geograficamente diversa do Rio, né? Mas não é uma realidade que eu acredite que que a gente visualize para nós em São Paulo, pelo menos nesse momento, né? Que existe esse receio, né, de que a intervenção ela possa existir em outros locais. Eu acredito que essa realidade é uma realidade vinculada muito a essa questão, né, histórica mesmo do Rio, né, que vem lá da revolta da vacina, a ocupação dos morros cariocas e tal. Eu acredito que seja isso. E também acredito que não seja o caminho, né? Enquanto sua opinião não é o correto enquanto direito? Não. Não é? E não é o caminho para a segurança pública, né, em nenhum local, nem no Rio de Janeiro, muito menos em São Paulo. Ótimo. Davi? Eu acho que a minha opinião coincide com a da professora Patrícia. Eu acho que tem uma legalidade duvidosa, até porque existia um decreto já de garantia de lei e ordem, né, o GLO, em vigor, então ficou uma coisa um pouco meio sem sentido. Por que a intervenção agora? Por que também a intervenção no Rio de Janeiro? Porque se analisar os dados criminais do Rio de Janeiro, eles, por incrível que pareçam, muitos dos dados da performance do Rio era melhor que a de São Paulo. Eles estão longe de ser... óbvio, a gente tem que levar em consideração uma série de variáveis como a subnotificação, mas os dados criminais, pelo menos divulgados pelo ISP, né, pelo Instituto de Segurança Pública deles, não eram dados assim tão alarmantes. Então isso tudo me chama a atenção. Agora, a questão das facções criminosas, que a professora Patrícia apontou, existe sim uma diferença que eu acho que é brutal, que tem que ser levada em consideração em São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa realidade e a experiência carioca são absolutamente distintas. Aqui, como apontado pela professora Camila Dias, existe uma hegemonia de uma única facção, né, o que não ocorre no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro nós temos aí uma disputa pelo território mesmo e pela economia criminal de pelo menos ali 3 ou 4 facções mais famosas, né? Inclusive a nossa facção de São Paulo está lutando nesse momento para entrar lá. Então tudo isso corrobora para um cenário cada vez mais beligerante, né? E eu não tenho como dizer para a comunidade, olha, esses criminosos que talvez vão sair lá dos morros e procurar abrigo em outro local, em outro território, vocês vão vir para cá ou não. Eu acho que dessa vez a coisa tende a ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque das outras intervenções, a facção aqui de São Paulo com a principal facção do Rio de Janeiro, elas eram amigas, né, vamos dizer assim, elas eram aliadas históricas, né? E com a ruptura dessa aliança, que era uma aliança histórica, né, que gerou inclusive um banho de sangue em janeiro do ano passado no Nordeste, né, acho que a coisa tende a mudar. Eu acho pouco provável, agora não tenho dado empírico para te mostrar isso, mas eu acho pouco provável que membros dessa facção, da principal facção do Rio de Janeiro, venham parar aqui, né?
por conta dessa questão hegemônica da nossa principal facção. Né? Então eu acho temos também enquanto polícia que vocês barrem isso. Eu acho muito pouco provável, certo. tá? Eu acho que eles podem até sim buscar guarida, buscar abrigo em outros territórios que são parceiros, são amigos deles, né? Em outros estados da federação, digo, né? Mas São Paulo, eu acho que no momento eu não vejo isso no radar. Alguém dessa facção vir para cá, como já ocorreu de fato em outros momentos. Mas era porque um momento da política ali, dessas facções criminosas era um outro momento. Ok. Professor? Olha, na minha opinião, obviamente a questão da segurança pública é muito mais ampla do que isso, né? Envolve todas as políticas públicas, né? Educação, emprego, saúde, etc. Então, nesse aspecto eu concordo com os professores. Por outro lado, a questão do Rio de Janeiro tem uma questão de destruição das instituições, né? Então, você tem os 3 últimos chefes de polícia, os governadores, presos, né? Então, há um descrédito total das instituições, no Brasil como um todo também, mas ali a coisa foi muito mais, de alguma forma, intensa. Então, eu acho assim, que não resolve, mas é uma forma paliativa e imediata de tentar, pelo menos, tornar a vida do cidadão comum ali um pouquinho mais palatável no dia a dia. Eu acho que a gente realmente precisa ouvir a população, né? Porque eles estavam gritando. Eu realmente não convivo com ninguém do Rio de Janeiro, mas acredito que o grito deles e agora a forma deles de ver a realidade do jeito que eles estão vai ser realmente a principal opinião nessa questão, né? Porque algo precisava ser feito, né? Estava um grito constante de todo mundo. Não é turista que vai, é gente que mora, é tudo que acontece e realmente algo precisava ser feito. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, as pessoas que participaram gostaram muito do que nós trouxemos, que é trazer a discussão, né? Trazer a luz da discussão e assim que a gente possa cobrar as outras pessoas também. Então, professora Patrícia, muito obrigada. Davi, professor Leandro, Juliana. Voltem sempre com novos dados, entendo também, vamos fazer isso. E eu fico muito feliz que vocês tenham uma parceria conosco aqui, né, professor Prearo, trazendo essa informação conosco, tanto no Observatório da Educação quanto da Segurança. Conte sempre com a gente também. Eu que agradeço, é uma parceria muito gratificante para nós. Espero que esse seja o primeiro de muitos debates que virão por aí com os dados que o Observatório vai trazer. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada para vocês também. Foi uma boa tarde. Para você que a gente acompanhou tudo ao vivo, conversando, trazendo as informações, trazendo a luz para vocês dessa informação e vocês também trazendo os problemas que vocês enfrentam, as questões que vocês enfrentam. Fico muito feliz de estar com o pessoal da USCS aqui. Um grande abraço para todo mundo. Nós temos grande ligação com vocês. Espero que vocês sempre com a gente também. E para você de casa, muito obrigada pela participação. Na semana que vem nós vamos fazer algumas reformas em estúdio, tem alguns dias aí que nós vamos fazer algumas modificações e logo nós voltamos com a nossa programação repleta de informação, recheada, bem bonita mesmo assim, com cenário e claro que com conteúdo também. Até a próxima.